Meus amigos, que a paz de Jesus permanece em nossos corações. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho de João, mais precisamente os versículos de 39 a 47. Antes de nós entrarmos propriamente no tema de hoje, eu queria fazer uma recordação dos nossos últimos estudos em torno do Evangelho. Havia um paralítico, que estava na beira da piscina de Betesda. E ele estava esperando uma oportunidade para entrar nessa piscina. Mas como ele tinha essa doença, outros entravam no lugar dele. Por quê? Porque havia a seguinte crença, que volte e meia o anjo movimentava as águas desta piscina, e aquele que mergulhasse primeiro ficaria curado. Nós fizemos um estudo aqui desse texto e mostramos que essa piscina aqui, no caso de Betesda, que significa a casa da misericórdia, nada mais é do que a piscina da reencarnação, um mergulho na reencarnação. E evidentemente que aquele que mergulha primeiro entra no processo de cura. Esse entrar primeiro significa que só existe uma encarnação por vez. Mesmo no caso dos gêmeos, cada um é um espírito diferente. Então, esse mergulho é individual. Ou, em outras palavras, ninguém pode se curar pelo outro. Ou ninguém pode pagar o pecado pelo outro. E cai logo por terra aquela ideia de que Jesus veio pagar os nossos pecados. Que não tem absolutamente lógica nenhuma. O que Jesus veio foi resgatar, ou melhor, veio nos curar dos nossos pecados. No sentido de nos esclarecer. Se nós estamos no caminho errado, ele veio ensinar o caminho certo. Logo, veio nos orientar, veio nos iluminar. Evidentemente que todo o processo de cura depende do enfermo, dele aceitar as condições que a natureza impõe para que ele possa se recuperar. Ou melhor, para que ele possa se regenerar. Por isso que a reencarnação nada mais é do que um lavatório. É um lavatório, é um alambique. Como diz o livro dos Espíritos, que purifica. O Espírito, ele está aí do outro lado, ele entra no processo da encarnação e se purifica. Essas encarnações nunca são por acaso. Não existe o acaso. Todas elas são planejadas, e planejadas pelo alto. Planejadas pelo alto. Leia-se a figura maior do nosso planeta, que é Jesus. Ninguém mergulha na encarnação no nosso planeta sem a supervisão de Jesus, ou melhor, sem a orientação dos mensageiros que trabalham em nome de Jesus. Evidentemente, então, não existe encarnação por acaso, não pode a pessoa mergulhar na encarnação por sorte, muito pelo contrário, porque a vida é um número e ela é matematicamente controlada. Daí diz Jesus, todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contadas, não cai uma folha da árvore sem que o Pai não traga. Logo, está tudo matematicamente controlado. Como o espírito ele não tem capacidade, ele não tem consciência, quando é da estrutura, então, infra-humana, a vida age automaticamente através da sua lei, ela age automaticamente. Há um automatismo que conduz esse processo. É Deus, então, e aí falar em Deus acaba tendo uma ideia antropomórfica,
pensa que é um Deus externo dirigindo as coisas. Não. Deus é a lei que automaticamente dirige a evolução de toda a criação, de todos os reinos, mineral, vegetal, animal, desses reinos infra-humanos. Quando o ser adquire consciência e que ele já pode, então, ser um co-participador no processo da sua evolução, quando ele pode colaborar, então, com a sua evolução, agora, então, que ele tem consciência, ele pode, então, entrar em contato com esse alto aqui, ó, com esses mentores que trabalham em nome de Jesus. E ele, então, passa a ser um colaborador junto com esses mentores do planejamento desse lavatório, ou deste alambique, do planejamento da sua reencarnação. Ele passa a planejar a reencarnação. Evidentemente que ele não vai planejar nada para o seu exclusivista, para tirar vantagem de levar uma vida inútil. Todo esse planejamento tem por objetivo a evolução, o crescimento espiritual. Também ele não pode querer fazer um planejamento para ele fazer a sua evolução e ser santo imediatamente, porque ninguém dá salto. E todo o processo da evolução é um processo de amadurecimento. Então ele recebe essa ajuda dos mentores, que são seres mais conscientes do que ele, né, que vão ajudá-lo nesse processo de planejamento da reencarnação, sobre a égide, a orientação maior do governador do planeta, que é Jesus. Evidentemente, que ele, então, ao entrar nessa casa de misericórdia, ele vai entrar aqui para realizar a sua evolução, para realizar a sua limpeza. Evidentemente, então, que eu tenho que pensar em termos de julgamento. Eu tenho que pensar em termos de julgamento. E aí, nós sempre falamos, né, do tal do juízo divino, ou do juízo do tribunal em que o espírito é julgado. E aí, julgado, ele é condenado e é punido. Olhem bem o nome desta piscina da reencarnação. Bethesda, que quer dizer Casa da Misericórdia. Então, nunca se pode pensar em punição, esse julgar como punição ou castigo. Não existe isso em termos de reencarnação. Aliás, não existe isso em termos da lei. Por quê? Porque esse automatismo dessa lei, que é Deus, diz às Escrituras que Deus é amor. E onde há amor, não pode haver punição, não pode haver castigo. Só pode haver, e aí a necessidade de se reler a palavra punição e se reler a palavra castigo, num novo significado que é educação. Toda encarnação visa a educação do espírito. Educação do espírito. Logo, nós não poderíamos imaginar uma consciência, um tribunal divino, em que aparecesse ali no tribunal divino os seres da criação para serem julgados nesse tribunal. Por isso que diz o texto que Deus a ninguém julga. Ele age automaticamente. Para os seres inferiores, é um processo automático, em que a vida, esse Deus que é amor, em que está imanente, o Deus que está na criação, que está em tudo, é a lei que coordena todo o equilíbrio da natureza, esta mesma lei cuida da evolução dos espíritos. É uma lei de amor viva e inteligente que cuida de tudo.
encarnação, com a ajuda desses mentores, também não existe um julgamento. Agora, eu, por exemplo, ajudei no planejamento dessa minha encarnação, vamos dar um exemplo, com a ajuda dos meus amigos espirituais, aí eu desencarno e vou ser julgado. Não. Veja bem, sou eu mesmo, no tribunal da minha consciência, que vou fazer uma análise do que foi positivo e do que foi negativo na minha vida. Isso vai repercutir nas fibras da minha alma em forma de dor e em forma de satisfação. Evidentemente que eu também terei a ajuda desses mentores que persistirão comigo depois da desencarnação para me ajudar também nesse processo de reflexão. Em palestras, em comentários, em entrevistas, em bate-papos, em encontros fraternos, para me ajudar nesse processo de esclarecimento. E eu, mais esclarecido, vou juntamente com eles planejar uma outra encarnação, aonde que eu vou tentar ajustar, botar em funcionamento um processo de ajustamento dos erros e de fortalecimento dos acertos, sempre visando uma educação. Então, entende-se Jesus quando diz, né? Eu a ninguém julgo. Frase que ele repete do Pai. Por quê? Porque, diz ele, do mesmo jeito que eu vejo o Pai fazer na natureza não livre, através de como age a lei na criação, os espíritos superiores e o espírito puro, qual Jesus, age da mesma forma. Por quê? Porque ele sabe ler na natureza e descobriu na lei divina a fórmula de atuação. E quando ele coloca em prática aquela fórmula, não dá errado. É igual depois que a gente tem a fórmula da gravidade, da lei da gravidade de Newton. Né? Depois que você tem a fórmula da velocidade do tempo e do espaço que Newton nos deu, a fórmula da força, da massa e da aceleração, né? A fórmula da equação do segundo grau. Então, no exato momento em que você tem a fórmula lá do teorema de Pitágoras, no exato momento em que você tem a fórmula e aprendeu a trabalhar com aquela fórmula, e entendeu aquele mecanismo, ao colocar aquilo em prática, o resultado dá tudo certo. Você pega lá o teorema de Pitágoras e você vai descobrir certinho lá, o tamanho lá do triângulo, as axes dos ângulos, etc. Tudo certinho. Né? Você está tendo a fórmula do segundo grau, da equação do segundo grau, e está tendo que trabalhar com ela. Você pega a equação do segundo grau, você vai desenvolver e vai acertar no final e vai tirar 10 na sua prova. Assim, os espíritos puros, um espírito como Jesus e os que estão próximos deles, os mentores que são os espíritos superiores, eles aprenderam a fórmula, a matemática da condução da evolução feita por esta lei divina. Entendeu? Como eles têm a fórmula, têm a matemática, e nela está sempre presente o amor, está sempre presente o amor em forma de educação, eles agem semelhante ao Pai, colocando esta fórmula em prática para os espíritos que já têm certa consciência. Tá certo? Isso é uma síntese do que nós vimos aqui nas nossas últimas palestras. E fica-se, então, a pergunta para entrar no capítulo de hoje. Será que realmente nós podemos acreditar em Jesus? Será que realmente ele tem capacidade? Realmente ele é um ser nobre que leu na natureza a fórmula da evolução e sabe colocar isso em prática em nosso benefício para nos conceder uma vida plena, uma vida em plenitude, uma vida em abundância, uma vida de amor, de unidade com Deus. Podemos confiar. Ele é alguém confiável.
Esse é o tema do capítulo de hoje, que é ele mesmo que vai abordar. Então eu vou reler a página de hoje, já com uma melhor tradução dos textos, e vamos fazer então os devidos comentários. Diz o texto: lide atentamente as Escrituras, vós que julgais nela, vós que julgais que em ter nelas a vida eterna. A melhor tradução seria: examinai, não ledes, mas examinai atentamente as Escrituras, vós que julgais ter nelas a vida imanente. Não é a vida eterna, mas é a vida imanente. Se você lê as Escrituras ou não lê as Escrituras, gostar das Escrituras ou não gostar das Escrituras, ser a favor dela ou contra ela, não te impede de estar na vida eterna. Mas o problema não é estar na vida eterna, como todos nós estamos, e ter uma vida desgraçada, uma vida de infelicidade, uma vida de erro. O maior bandido está na vida eterna. Então, as Escrituras não te acenam com uma vida eterna, porque nisso você já tem, querendo ou não, gostando das Escrituras ou não, ela te acena com uma nova qualidade de vida, que é uma vida imanente, uma vida em si mesmo, uma vida plena de felicidade. Não é uma vida dependente de algo, mas é uma vida autossustentável, uma vida espiritual. Então, diz Jesus: examinai atentamente as Escrituras, vós, os judeus, ele estava falando com os judeus, que julgais ter nas Escrituras a vida espiritual, a vida verdadeira. São elas, as Escrituras mesmo, que de mim dá testemunho. Não quereis vir a mim para teres. As Escrituras dão testemunho de mim, e vocês não querem vir a mim para ter esta vida imanente, esta vida espiritual, esta vida real. Diz mais Jesus: a minha glória não é a dos homens que me veem. É esquisito esse negócio de a minha glória não é a dos homens. Não tem cabimento isso, porque os homens continuam ainda glorificando Jesus, dando glórias e construindo catedrais para Jesus. Logo, aqui ele não pode estar falando de glória. A palavra no original é dosha. E a palavra dosha, ela pode ser traduzida por três coisas. Pode ser glória, como o texto aí, a tradução coloca, pode ser substância, e pode ser doutrina, ou ensino, doutrina ou ensino. Repare que ele está falando das Escrituras, ele está falando das Escrituras, e ele diz assim: mas não quereis vir a mim para ter desta vida. A minha glória não é dos homens que me veem. Ele não está falando da glória, ele está falando das Escrituras. Então ele está dizendo que também não está falando da substância interior dele. Ele está falando da doutrina dele, do ensino dele, ele está falando das Escrituras. Então a minha doutrina, o meu ensino, não é de vocês, dos homens que estão me vendo. Quer dizer, eu não recebo doutrina de homens. O meu ensinamento não é um ensinamento dado para os homens. Um exemplo do ensinamento dado para os homens, lá que os judeus aceitavam. Aquela coisa da veneração pelo dia do sábado. Ele diz: eu sou maior que o sábado, eu sou o Senhor do sábado. Por exemplo, aquele ensinamento de lavar as mãos antes de comer, senão seria pecado.
o ensinamento de não encostar no cadáver. Isso tudo são regras dos homens, das coisas dos homens. E dizer, então, a minha doutrina não é a doutrina dos homens que me veem, quer dizer, não é doutrina de encarnado. Eu não recebo doutrina de espírito encarnado, de espírito inferior. Eu tenho uma outra lei, uma mensagem, um ensino que é de Deus, do Deus imanente. Ele vai continuar, então, a dizer: mas eu vos conheço, e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vos conheço. Olha como que ele é um homem diferente. Ele se vira para os homens e diz assim: eu vos conheço, a cada um. E sei ler no íntimo de cada um. E reconheço como é que está o íntimo de cada um. Coisa que nenhum homem sabe fazer, ler o interior de cada um. Eu leio e sei que no interior de cada um não está o amor de Deus. Então, se não está o amor de Deus dentro das criaturas, as próprias criaturas não podem reconhecer o amor de Deus de Jesus. Porque nós falamos do que está cheio no nosso coração. E se eu não tenho amor divino, eu não reconheço no outro o amor divino. Porque não há encaixe. Porque é lei também que semelhante atrai semelhante. E se eu não tenho amor, eu não posso ver o amor no outro. Não há sintonia. Não há encaixe. É como se um aparelho de rádio não tivesse com um botão sintonizado na Rádio Globo, eu não vou conseguir pegar a Globo. Ah, ele está sintonizado na Rádio Tupi. Eu só vou pegar a Tupi. Ah, mas eu quero a Globo. Não adianta. Eu só vou conseguir pegar a Tupi. Mas eu quero ouvir a Globo. Então eu tenho que sintonizar ele na Globo. Se eu não colocar o ponteiro no lugar certo, o fiel no lugar certo, eu não vou sintonizar a Globo. Então, diante da emissora divina, eu não consigo sintonizar o amor, porque a minha consciência não está sintonizada com o amor. Por enquanto eu não colocar a minha consciência fielmente no lugar correto, aberta, projetada e sintonizada em Deus, eu não capto esse amor. Jesus lia esse aparelho, cada um de nós como um aparelho, e está dizendo que nós, por não termos amor, não estamos sintonizados no amor de Deus. Evidentemente que ele está falando isso para aquela multidão, para os judeus, e precisamos então ter essa visão para saber até onde que esse ensino serve para nós. E até onde estamos assim. Precisamos então depois fazer uma análise no livro para saber até onde já progredimos, se progredimos. Tá certo? Bom, continua ele. Mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós no amor de Deus. Vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier no seu próprio nome, recebê-lo-eis. A palavra nome quer dizer a manifestação externa da essência interna. Então, quando a pessoa vem no nome de Deus, ela vem na essência, na força interior de Deus. Quando ela vem no seu próprio nome, ela vem, então, na essência, na força dela mesma. Evidentemente, se ela for fraquinha, a manifestação dela vai ser fraquinha. Se ela for mais poderosa, ela vai ter uma manifestação mais poderosa. É assim, não é? Agora, se ela vem em nome de Deus, ela vem super poderosa, porque não é ela, é Deus atuando através dela. Voltemos para o aparelho de rádio. Quando o aparelho está sintonizado com a Globo, não é o aparelho que está tocando a música, nem que está dando a notícia.
É ele que está sintonizado com as ondas da emissora e está captando a Globo. Então não é o aparelho que é poderoso. Não é ele que toca a música e que dá a notícia. É a emissora através dele. É a emissora que é importante e que dá a informação e a música. Assim, quando nós estamos em sintonia com Deus, não somos nós que apresentamos a sua lei. É Ele, por nosso intermédio, como a emissora, que está tocando a sua lei, está dando o seu ensino. Então, quando Jesus se manifesta aqui na força divina, ele é como um aparelho de alta fidelidade sintonizado com a emissora divina. Não é ele que é importante. É Deus que é importante através dele. Ele é apenas um grande instrumento que manifesta a força divina. Por isso que ele diz, tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer ao rádio. Aí, ó. Tudo que eu ouvi da emissora, que eu captei da emissora, eu tenho transmitido. Em outra passagem diz assim, as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Então, nada mais é do que um grande transmissor da emissora lógica. Então, há duas formas de você se manifestar. Você pode se manifestar em nome da emissora divina ou em nome de uma outra emissora qualquer. Uma delas pode ser você mesmo. Tá certo? Agora, evidentemente, que você vai ter mais ou menos capacidade. Se você se manifesta em nome da emissora divina, é ela por teu intermédio. E a mensagem é a mais profunda e a mais poderosa. Mas se você vem no teu próprio nome, você é fraco. Por mais que você seja forte, você não pode ser um forte comparado com Deus. Ora, o que acontece? Quando vem aqui as pessoas no mundo em nome de Deus, como é o caso de Jesus, como o caso dos profetas, o que eles fizeram? Jesus botaram na cruz. Os profetas apedrejaram e condenaram os profetas. E negaram os profetas. É assim em todas as épocas da humanidade. Não é? Em todas as épocas. Há um pouco tempo nós tivemos Mahatma Gandhi. Deram de tiro no peito. Um pouco antes tivemos Kardec. A igreja pegou o livro de Kardec e condenou, botou no livro. É sempre assim. Não é assim? Sempre se condenou. Todo aquele que vem em nome de Deus, o mundo condena. Mas como vem um sujeito aqui no mundo e fala em nome dele mesmo, e diz que ele teve uma ideia, que ele é um brilhante, aí tem seguidor assim, ó, e todo mundo segue esse sujeito. Veja lá, no caso do movimento hippie. Todo mundo seguiu aqueles malucos, né? Caíram no topo e morreram todos de overdose. Foi uma manifestação na década de 60, verdadeira loucura. Os próprios líderes deles morreram de overdose. Aí, de repente vem um outro malucão lá e se manifesta e existe, inventa lá o existencialismo. Começa a falar em nome dele, dizendo que a vida leva a nada, que a vida não é nada, que tudo termina no nada. Quanta gente se matou por causa disso? A loucura é tão grande que há pouco tempo eu numa página que eu ler, quando nós estávamos lá na Aliança da Fraternidade, de uma instituição criada na Inglaterra pró-suicídio. Então existe um sindicato a favor lá do suicídio. Você paga a mensalidade, se inscreve, etc., para haver uma instituição a favor dos suicidas. Aí passado um tempo eu dei uma outra mensagem para o Estênio Leite, o presidente se mandou. Lembra dele? Ele era o presidente, ele estava exercendo a sua função de presidente. Né? Se ele dirigiu uma instituição pró-suicídio, cabia ao presidente fazer a sua loucura. Então, veja bem, quando vem loucos falando em seu nome, todo mundo segue, espaço no jornal, etc. Mas se você veio com uma mensagem de dizer, o suicídio é contra a lei divina, vai tentar botar a nota no jornal para ver o espaço. Ou então, quando vem as notas, tem que estar amarrado à igreja, que não entende nada, que não explica nada. Ou então, quando falam, o suicida está condenado, o suicida vai para o inferno e não tem direito à missa. Aí é pior do que o próprio suicídio. Porque agora, em nome de
uma raça perfeita, da melhor raça, que seria a ariana, os brancos são os melhores, me sigo como me seguir, está aí a loucura de outro, foi o maior crime já cometido em todos os tempos na história, feito por quem? Por cristão. O maior derramamento de sangue na história foi feito por cristão. Em nome do quê? Do preconceito, que é a mensagem contrária ao evangelho, que é do amor, da fraternidade, do abraço a todos. Vai explicar o verdadeiro. Então Jesus está falando profecia. Ele está falando como o espírito humano se comporta. E quando ele diz, leia no coração de vocês e sei que interiormente não há em vós o amor divino, é só a gente olhar os 2 anos, os 2.000 anos de história, que a gente vê o quanto ele está certo. E quantas multidões seguiram desequilibradas, fazendo guerras, criando preconceito, mesmo um país como o Brasil, com tanta beleza, foi o último país a fazer a libertação dos escravos. A gente explicar um negócio desse, a responsabilidade kármica que nós temos com os negros. E quando fizeram a libertação dos escravos, foi pior do que a própria escravatura. Porque foi feita uma libertação, mas não se deu emprego, não se deu escola, e se criou as favelas com os bandidos. E agora você conta para eles, vocês são bandidos, são criminosos, mas ninguém providenciou nada em termos de escola, em termos de educação, em termos de amor, em termos de respeito. O que o doutor Bezerra tanto lutou e queria, quando foi necessário. Mas já tem mais de 130 anos e não fizeram o que o velho Bezerra queria. E aí nós ainda estamos nessa situação aí tão desesperadora. E aí continua Jesus aqui dizendo, vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro veio no seu próprio nome, receberão eles. Como podeis confiar vós que buscais com paixão a doutrina que só de Deus vem? Como podeis confiar vós que buscais a glória que uns aos outros dais e não buscais a glória que só de Deus vem? Vamos trocar a palavra glória por doutrina, que fica tudo claro. Olha só o que ele está dizendo. Como podeis confiar vós que buscais com ardor a doutrina que uns aos outros dais e não buscais a doutrina que só do Deus um vem? Então nós aqui buscamos com ardor a doutrina que um dá para o outro. Quando um sujeito aparece na televisão falando uma novidade, aparece logo um fantástico. É fantástico, dá aquela brilho, e o sujeito vai lá e tem um espaço para falar de abobrinha e da vontade. E um que a doutrina falou, quem falou isso é o fulano de tal, quem falou isso é o ciclano, aquele é um senador, aquele é um conselheiro, tudo isso a gente acredita e no final vai e vota neles. Mas a doutrina, aí o texto diz que é do Deus único, nem é do Deus único, lá no original diz do único. Ele não fala nem Deus, no original está do único. A doutrina do único, a doutrina do amor, a doutrina que está tão bem escrita em Moisés, que amar a Deus e amar o próximo, como está lá escrito em Moisés. Olha, esta doutrina do um, a gente não segue. Agora, a doutrina dos homens, puxa, como a gente louva, né? Aparece um cientista, aparece um novo filósofo, aparece um novo escritor, o filósofo, ele é parabenizado.
compreensão de mundo. Para você ter uma ideia, quando Pedro Waldo disputou o prêmio Nobel de Literatura, não por vontade dele, mas porque impuseram, ele ganhou o padre com o niilismo, com o existencialismo, com a mente bastonada. E ele escreveu ao professor Pedro Waldo fazendo uma análise do Estado maravilhosa. E não poderia ser diferente. É assim que o mundo age. Esse é o comportamento do mundo. E disse Jesus, leio em cada um, e no coração de cada um não há o amor divino. Se nós não estamos com a consciência sintonizada na fonte, na emissora, como você vai tocar a música? Como você vai tocar a música na Globo se você não está com o rádio sintonizado na Globo? Se você não está com a sua consciência sintonizada em Deus, como a sua vida vai tocar a mensagem divina? Como você vai agir segundo Deus se você não está sintonizado com Ele? Por isso que diz o Evangelho, Jesus já vai falar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro, se ajuste a Ele e tudo mais será dado em acréscimo. A gente não quer ser. A gente quer, em primeiro lugar, se ajustar aos acréscimos. Quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro, quer aquilo outro, quer aquilo outro, quer aquilo outro. Se eu tiver todas essas coisas, eu vou querer Deus. Depois, que quase sempre não tem espaço mais. Você querer se tiver todas aquelas coisas. Quando o Evangelho fala ao contrário. Busque em primeiro lugar Ele e tudo mais será dado em acréscimo. Mas não é assim que nós agimos. Então, como a mente está nas coisas, não em Deus, como a mente está nas coisas e não em Deus, isso significa que nas coisas não está o Espírito de Deus. Nós não fazemos agir a nossa vida naquilo que nos serve, que nos envolve com a mensagem divina. Fracassamos diante das coisas, fracassamos diante dos bens, fracassamos diante dos amores, fracassamos diante da nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente não está sintonizada com Deus. Continua Jesus. Não julgueis, seja eu quem vos acusará perante o Pai. Nós já temos aqui a frase, eu a ninguém julgo. Há uma matematicidade que coordena tudo. E essa matematicidade da vida, essa fórmula infalível que conduz a evolução. Não vou fazer fofoca e entregar ninguém para Deus. Não tenho esse espírito. Até a gente não é coisa divina de ser evoluído. Ele mesmo diz, não julgueis, seja eu quem vos acusará perante o Pai. Eis um acusador, que é Moisés, em quem esperais. Também não quer dizer que Moisés seja fofoqueiro e vai sair dizendo, Deus, ó, aquele cara ali, não, também não é isso. Moisés já é um espírito superior e age semelhantemente a Jesus. Não no mesmo capacidade, mas semelhante a ele. Mas como que ele diz, então, que ele não vai ser acusador e que os judeus têm um acusador, que é Moisés? Ele logo dá a explicação que a gente não pode afastar do final do versículo. Assim vós esperais. Eles esperam Moisés, eles confiam em Moisés, eles colocam a mente em Moisés. Toda a solução da vida deles está em Moisés. Logo, se a solução da vida deles está em Moisés, o Moisés verdadeiro, ou melhor, a mensagem que Moisés escreveu, essa própria mensagem de Moisés, falará contra eles. Se a mensagem diz amor e eles não agem em amor, é a própria mensagem que está condenando-os. Ou melhor, eles, por dizerem que seguem uma mensagem de amor e não praticam amor, eles mesmos estão se condenando porque eles estão agindo de forma diferente daquilo que eles confiam. Se a mensagem de Moisés fala em aceitar o Cristo e eles estão contra o Cristo, e eles mesmos estão se condenando porque estão agindo contra a mensagem
sujeito, nós, os espíritos, seguimos aqui o livro dos espíritos. Não é Moisés que vai nos entregar para Deus, não é Allan Kardec, perdão, que vai nos entregar para Deus. Nós fizemos nos espíritos, representamos um centro espírita. Temos no livro dos espíritos o nosso livro básico. Tá certo? Se você não age conforme o livro dos espíritos, você não é espírita verdadeiro. Você está agindo diferente daquilo que você diz que segue. É você mesmo que está se entregando contra a mensagem. É isso que Jesus está falando. Lá no caso dos judeus, eles seguiam Moisés. Se Moisés dá uma recomendação e eles faziam diferente, eles mesmos estão se acusando diante da mensagem de Moisés. Entendeu? É isso. Logo, diz Jesus. Porque se confiasses em Moisés, certamente também confiarias em mim. Se confiar em Moisés, certamente também confiarias em mim. Pois de mim foi que ele escreveu. Se, porém, não confiares no que ele escreveu, como a vez de crer no que vos digo? Se vocês não dizem que seguem Moisés, e se Moisés fala de mim mesmo, mas naquele ponto vocês não seguem Moisés, ó, o que adianta eu falar de Jesus? Adianta eu falar. Se vocês seguem Moisés e não acreditam no próprio Moisés, eu vou falar para quê? Vocês vão acreditar? Não. Se o próprio Moisés falando que vocês dizem que seguem, você não obedece, então vão obedecer a mim. É como se a gente dissesse para os espíritas loucos que existem por aí. Se vocês não seguem nem a mensagem do Allan Kardec, naquilo que o Allan Kardec escreveu, adianta a gente falar alguma coisa? Adianta eu trazer aqui o testemunho do Rustem? Adianta eu trazer o testemunho de Pedro Paulo ou do Dr. Bezerra de Menezes? Não, se vocês não seguem nem Kardec. Então, é só mudar as coisas que existem, a gente vê o quanto tem atual. Infelizmente, termina o estudo assim. Termina de uma forma meia quase que desesperadora. Desesperadora. Porque a lição termina nessa forma assim de que a humanidade cria para si o seu próprio dano. E ela mesma é falsa com ela, mostrando que ela não segue nem aquilo que ela diz que segue. E é assim todos os tempos. Podemos sair de Moisés e de Kardec e Deus como exemplo. Vamos pegar o Evangelho. A igreja seguiu o Evangelho. Ele não inventou o Tribunal da Inquisição. E matou quantos? Em nome de Jesus. Mas eu estou te queimando porque eu faço bem. Para você dar ar no inferno. Em nome do amor eu te queimo. E aí, quando ela não podia mais queimar corpos, ela queimava livros. Em nome da verdade, vamos queimar as obras da Allan Kardec. E no dia 9 de outubro de 1861, as obras escritas foram queimadas em Barcelona. E aquelas cinzas que voaram, divulgaram a doutrina para toda aquela parte, para todas as partes, podemos dizer que foi uma hora ao falante em defesa da doutrina, foi a queima dos livros. E todo mundo quis saber por que aquilo estava sendo queimado. Então, veja, a pessoa, ela claramente segue uma determinada coisa e é diferente. Aonde que a gente pode imaginar ver Jesus queimando o livro? Aonde que a gente pode imaginar ver Jesus, pior ainda, queimando pessoas? Não, o sujeito diz isso em nome de Deus. Ele faz a oração, ele faz no Pai Nosso, carregando a cruz. Ele carrega a cruz para queimar aquele que ele condenado. E o sujeito fala da maior cara de pau, que é seguidor de Jesus. Ele, através da história, ele abençoa a canhão. Quantos papas
abençoar os caminhos, abençoar os desertos, abençoar as lanças e as flechas que iam matar os aves. Então é isso que Jesus está falando. Seguir boca é o que o mundo gosta de fazer. Mas dentro do coração de cada um não há o amor de Deus. Se não há amor de Deus, significa você não está sintonizado com Deus. E se você não está sintonizado com Deus, a sua atitude de vida, a sua maneira de se comportar não é uma maneira evangélica, espiritual, evolutiva. Então, relemos aqui agora, numa tacada só, a passagem de Jesus. Observe a sequência do ensino agora sem interrupção. Examinai atentamente as Escrituras, vós que julgais ter nelas a vida imanente. São elas mesmas que de mim dão testemunho, mas não quereis vir a mim para terdes a vida. A minha doutrina não é dos homens, mas eu os conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, recebê-lo-eis. Como podeis confiar, vós que buscais ardentemente a doutrina que uns aos outros dais, e não buscais a doutrina que vem do único? Não julgueis, seja eu quem vos acusará diante do Pai. Eis um acusador, que é Moisés, em quem esperais. Porque se confiasseis em mim, porque se confiasseis em Moisés, certamente também confiarias em mim, pois de mim foi que ele escreveu. Se, porém, não confiares no que ele escreveu, como haveis de confiar no que vos digo? Então, o que acontece, basicamente, é o seguinte. O sujeito, ele vai reencarnar e ele faz um planejamento. E, juntamente com os mentores, ele pensa sempre no melhor. Vou reencarnar para quê? Eu preciso, primeiro, fortalecer os pontos bons que eu já tenho na alma e anular os pontos maus que eu adquiri nas minhas encarnações. Isso tudo eu faço no meu planejamento para que eu possa me educar através da encarnação e educando, evoluir gradativamente. É assim que a gente reencarna. Isso tudo com a orientação do alto, lembre-se, com a orientação maior de Jesus, porque os mentores trabalham em sintonia com o Cristo, o governador da Terra. Por isso que não existe reencarnação ao acaso. Toda reencarnação, ela é perfeitamente planejada. Não existe o acaso. Está tudo matematicamente controlado como uma fórmula matemática. O universo é um número de estudantes e sábios. Essa é a realidade. Então eu faço esse planejamento do plano espiritual junto com meus mentores. Eu sou um colaborador junto com eles do meu planejamento. E planejo. Eu vou planejar aqui que eu vou ter uma vida e esse mergulho que eu vou dar na reencarnação, nessa casa de misericórdia da reencarnação, como nós temos aqui, nessa piscina de Bethesda, esse mergulho que a misericórdia da lei me concede, a lei me concede de crescimento, de evolução, de resgate, de resgate e
aproveitamento que eles iam ganhar Moisés, não é isso? Iam ser judeus seguidores de Moisés. Vamos botar aqui no nosso caso, e esse planejamento religioso não vão ser seguidores da nossa fé. Tudo isso a gente pode ver no alto. Vamos lá? Esse movimento. Corpo planejado por ele. Ah, mas não está bom, é isso que ele planejou. Não pode ser melhor que isso. Aqui é um modelo do lado de lá. Um modelo de lado de lá. Que foi feito esse modelo, um molde, um mapa. E aquele mapa é o professor isso daqui. Ele pode ser piorado, estragado, ele não cuidou. Mas se não foi isso que ele planejou. Tá certo? Ele planejou tudo. O papai ele vai ter lá o seu mistério, a mãe dele, tá certo? Agora, a nova mãe que ele tem que pedir para ele, depois do falecimento da mãe dele, também ajuda ele na sua relação, o casamento que ele teve, os filhos que ele teve, os seus filhos abençoados na vida dele, é isso? A formação que ele teve na escola, onde ele estudou, etc. É isso? Depois, a sua formação escolar, se formou em engenheiro, e depois teve a sua formação profissional, trabalha na Petrobras, desenvolve o curso na Petrobras, a empresa mandou ele para a França fazer um desenvolvimento de um curso dele lá na França, tá certo? Onde ele fez lá um complemento dos seus estudos, né? Ele fez lá o seu doutorado, e então ele se formou em determinadas coisas lá na França, ligada à engenharia. E também significa em determinado dia que ele tinha uma determinada formação religiosa tradicional da família, ele ia se deparar com o espiritismo. Se deparar com o espiritismo, frequenta o espiritismo, tá certo? Frequenta a criança da fraternidade, frequenta a regeneração e faz palestras por vários lugares no Brasil, faz pesquisa com eles da palestra e escreve livros. Assim, cada um pode fazer a sua vidinha de navegação de Deus. Cada um faz a sua vidinha. Com mais ou menos problemas, mais dificuldades no físico, mais dificuldades no psíquico, problemas de dor, um problema na família, uma dificuldade para lá, um problema numa separação conjugal, um problema lá no aluno, um problema com um filho doente, um marido com um problema, com um desemprego. Cada um pode ir lá fazer a sua promoçãozinha, mas está aqui, ó. E isso não é o acaso. Não é o acaso. Não existe um acaso. É uma casa de misericórdia. Ninguém entra aqui nessa casa sem a supervisão do alto, dos mentores. Está tudo matematicamente comprovado. Em determinado dia as coisas chegam para você. Aí chegou o livro abençoado na mão dele. Hoje ele até faz palestra como ele foi montado. Já viu a palestra do Estênio? Como ele dos espíritos foi montado. Como os médicos escreveram e tal, e ajudaram. Ele estudou para isso. E é assim que nós devemos fazer também. Se a gente não se acha um máximo fazendo isso, tão bonito dos espíritos, como ele é um espírita, ele está muito feliz em pesquisar sobre os espíritos, ele entender sobre os espíritos, e não está para fazer, comungar com vocês. E aí faz slides, ações carentes, fotos de slides, fotos bonitas, coloridas, etc. Vai para aí pelo mundo fazendo a palestra. Né? Fala com o Rio de Janeiro, fala com São Paulo e outros lugares. Fala. Então, é assim mesmo. Só fica aqui. Só fica aqui. Não fala. Isso tudo aqui. Nada disso. Você pode, olha, enganar. Você pode lá ter, aqui no caso, a sua família, ter pai, ter mãe, os seus irmãozinhos, formar aquela família maravilhosa. Você pode ter a sua formação escolar, pode ter um bom corpo físico aí, relativo à saúde, ter uma formação profissional, ter um bom emprego, ter uma formação religiosa, conhecer bem ao ponto de pesquisar e saber aquilo original do francês. Mas isso não